fazer uma oração a Deus nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor e de bondade, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por este dia, por este momento, ó Pai querido, por este dia de Páscoa. Te louvamos, ó Pai, por Senhor ter nos guardado, fortalecido a cada dia. Senhor Deus, agora eu quero lhe clamar pela vida do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, ó Senhor. Continua abençoando os teus servos, ó Deus eterno, fortalecendo, os abençoando para a glória do Senhor. Fala conosco nessa noite. Abra o nosso entendimento, aquece o nosso coração, que o seu nome venha a ser glorificado na nossa vida. Senhora, te em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 22, versículo 7. Logo depois da live eu estarei respondendo a todos os irmãos, tá bom? Todos vocês eu estarei respondendo. Lucas capítulo 22, versículo 7 em diante. Algumas versões têm como título a última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei o preparativo. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Nós lemos aqui, nessa noite, o momento que Jesus celebra a Páscoa junto com os seus discípulos, e também é o momento que o Senhor Jesus faz a Santa Ceia ali com os seus discípulos, ministra a Santa Ceia, esta Santa Ceia que nós ministramos até os dias de hoje. Na realidade, nós temos este memorial mensalmente em nossas igrejas. Aquilo que o mundo faz o memorial, aquilo que o mundo lembra durante uma vez por ano, que é a Páscoa, nós temos este memorial todos os meses em nossas igrejas. E se fala muito em Páscoa, principalmente quando chega este momento, há uma grande movimentação em o espírito pascual, em chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa. É tanta coisa envolvida, né, que as pessoas se dedicam para ter este momento, que às vezes acabamos esquecendo o que realmente é a Páscoa. O que é a Páscoa propriamente dita e o que é a Páscoa para os cristãos. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Eu sempre gosto de aproveitar este momento para trazer o que é de real, assim como o Natal,
né, que nós falamos que realmente é o Natal. Eu não entro naquela discussão quando realmente é o Natal, quando realmente é a Páscoa, quando realmente Jesus morreu, quando realmente Jesus nasceu. Eu prefiro aproveitar este momento para trazer o que realmente significa esses eventos para a nossa vida, para o que significa para nós os cristãos. Então deixa eu meditar um pouquinho com os irmãos o que significa a Páscoa. Páscoa, que tem um dos seus significados, que é passar por alto. Nós vamos ver uma referência sobre a Páscoa em Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. A Páscoa, ela foi inaugurada, ela é uma festa judaica, né? E que foi uma comemoração após a última praga no Egito. Os irmãos conhecem a história, sabe que Deus veio a usar a Moisés para libertar o povo, né? O povo lá do Egito. E aí veio aquelas várias pragas e livra, não livra, livra, não livra. E na última praga, que foi a morte dos primogênitos, eles recebem uma ordem, né? Uma ordem para que as famílias pegassem um cordeiro imaculado, o sacrificasse, colocasse o sangue nos umbrais da porta, entrasse, se alimentasse daquele animal, e se fosse família pequena se juntava e se alimentava também, e aguardasse dentro das suas casas que um anjo ia passar, ia ferir todos os primogênitos que não tivesse o sangue nos umbrais da porta, no caso, os egípcios. E por conta deste evento, por conta deste livramento, foi instaurado uma festa, uma comemoração. E você vê que Êxodo vai relatar isso. E quando perguntarem que festa é essa? Por que vocês comemoram a Páscoa? E a resposta era para lembrar este fato. Isso é uma responsabilidade para nós também como cristãos, porque os nossos filhos nos perguntam sobre a Páscoa. As pessoas que estão ao nosso redor perguntam com a Páscoa. Qual é a resposta que você está dando? Será que é o memorial bíblico? Ou é apenas chocolate? Ou é apenas ovinho da Páscoa? A Bíblia fala: e acontecerá quando vossos filhos vos disser que culto é este vosso. E aí você deve explicar. É por isso que nós aproveitamos este momento para falar sobre a Páscoa. É um memorial para os hebreus. Foi um memorial. E os hebreus citavam desta forma. Em Êxodo, no capítulo 12, versículo 14, ainda fala que era um memorial eterno. Diz assim: e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. E ali fala como seria essa comemoração da Páscoa. O cordeiro sacrificado era um cordeiro imaculado.
E a refeição era carne assada com pães asmos e ervas amargas. Tudo isso está em Êxodo capítulo 12. Se você quiser se aprofundar mais sobre a Páscoa, leia todo o capítulo 12. Você vai ver que tipo de alimento que deveria, que era carne assada de pães asmos, como deveria ser essa comemoração. E o Senhor Jesus, ele sempre comemorou a Páscoa no seu ministério terreno. Nós vamos ver em Lucas capítulo 22, versículo 41, que os pais de Jesus, todos os anos, iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus celebrava a Páscoa. Essa última Santa Ceia foi no momento de celebrar a Páscoa. Jesus comemorava a Páscoa. Então, o versículo que nós lemos diz: Jesus disse aos seus discípulos: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 18 e 19, e também é o versículo que nós lemos. Jesus comemora a Páscoa. E o interessante é que Jesus estava ansioso por essa Páscoa, aguardando esta Páscoa que nós lemos, porque era a última. Era a última ceia, o último momento de Jesus com os seus discípulos. Então nós entendemos o que realmente significa Páscoa, qual foi o evento da Páscoa, o memorial que era da Páscoa, que todos os hebreus tinham, os judeus tinham, lembravam aquele momento que foi triste para os egípcios, porém livramento para os hebreus. Foi um momento de morte e livramento, porque os egípcios morreram. Temos que lembrar que os filhos dos egípcios, os primogênitos, todos morreram, e os primogênitos hebreus foram livres, tiveram seus livramentos, e eles tinham esta comemoração pelo livramento que Deus tinha dado a eles. Isso foi para o estatuto perpétuo. Quando Jesus chega à terra, ele continua no seu ministério terreno, ele continua celebrando a Páscoa. Então ele vai lá, ele faz conforme era de costume, com o Cordeiro Imaculado. E é neste dia de Páscoa que ele celebra a Santa Ceia. Só que temos que entender, como eu falei hoje pela manhã, que tudo que foi escrito no Antigo Testamento apontava para Cristo. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Imaculado. Estava apontando para o Senhor Jesus. Estava apontando para os verdadeiros sacrifícios. Jesus está celebrando, e aí ele começa na Santa Ceia. Olha o que diz o versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Ele estava num evento, uma festa memorial da libertação e do livramento lá dos hebreus no Egito. A libertação do povo do Egito e também o livramento de morte na casa dos hebreus. Nesta festa, Jesus está falando: este pão simboliza o meu corpo. Fazei isso em memória de mim. Jesus está agora se assumindo, se colocando na posição da verdadeira Páscoa. E a Páscoa para os cristãos, que também é um memorial. A Santa Ceia é um memorial do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia é a nossa Páscoa.
1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 a 8 diz: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não como fermento velho, nem como fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós vemos agora Paulo trazendo a visão espiritual da Páscoa. Você vê que ele usa os mesmos elementos que eram usados para a Páscoa dos hebreus e traz para a vida espiritual. Ele fala sobre, olha o que ele diz, não com o fermento da malícia e da corrupção, visão espiritual, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, não é para pegarmos mais pães asmos para comer e celebrar a Páscoa, mas sim a sinceridade e a verdade, teor espiritual. Não é mais para sacrificarmos cordeiros, como era feito, mas entender que o Cordeiro Imaculado já foi sacrificado. É o que está falando. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa. Então nós como cristãos e aqueles que entendem da palavra do Senhor, a nossa celebração está no âmbito espiritual. A nossa Páscoa é Cristo, o nosso Cordeiro é Cristo. Os pães asmos que temos que nos alimentar é da sinceridade e da verdade. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 5. Festa sem fermento velho, ou seja, sem maldade, sem malícia, sem presunções, sem atitudes apenas para mostrar que somos alguma coisa, para mostrar que somos filantrópicos, que estamos atendendo, que temos amor, que temos... Não! Que não seja fermento velho, mas asmo da sinceridade e da verdade. Paulo nos chama a viver uma vida sincera, verdadeira. O que adianta comermos pães asmos se não formos verdadeiros e sinceros? A Páscoa nos remete a festejar de forma sincera e verdadeira. Entender o que é o Cordeiro sacrificado. Louvar a Deus, festejar por conta do que Deus fez por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa Páscoa. Os pães asmos é sinceridade, verdade, entender o sacrifício de Jesus, viver a Cristo. Jesus é o nosso Cordeiro Imaculado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. O nosso Cordeiro Imaculado é o Senhor Jesus, sem mancha. O sangue precioso. É isso que nós festejamos. Nós temos uma festa, a Páscoa é um memorial para nós cristãos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do sangue derramado do Cordeiro Imaculado, sangue precioso sobre a nossa vida. Jesus é o nosso memorial. Ele mesmo disse no versículo 19: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. O Senhor Jesus nos convida a nessa noite a lembrar
por quê e o que foi que aconteceu, o que houve, para que possamos dizer que Deus é o nosso Senhor e Salvador e Jesus nos resgatou. Jesus nos livrou do Egito. O Egito, para nós, significa o mundo, as garras do inimigo das nossas almas. Jesus nos tirou das garras do inimigo das nossas almas. Ele nos deu livramento de morte. Ele nos livrou, nos deu salvação pelo seu sacrifício. Jesus, ele morre nesse período de Páscoa. Jesus ressuscita neste período. Ele tem a sua última ceia. E aí vai para o sacrifício. Porque o que ele está nos dizendo? Os hebreus lembravam da libertação dos egípcios. Os hebreus lembravam do cordeiro que foi sacrificado. Lembrava do livramento de morte. Vocês, a partir de agora, vão lembrar do que eu fiz, do Cordeiro Imaculado, que é Cristo, do sacrifício que ele fez. Vocês vão lembrar que eu estou te libertando das garras do inimigo, estou te dando livramento de morte e estou lhe dando garantia de entrada no céu. Jesus faz a Santa Ceia, ele deixa a Santa Ceia instaurada, por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, dizendo: porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Lembra aquele texto que nós lemos? Esse primeiro versículo remete a este momento. Paulo aprendeu do Senhor, ensinou a igreja. Nós todo primeiro domingo, no caso da nossa congregação, todo primeiro domingo do mês, nós fazemos este memorial. Nós celebramos a Páscoa. E hoje não é diferente. Hoje somos convidados, o mundo é convidado para celebrar a Páscoa. E que Páscoa é essa? Jesus está dizendo: a Páscoa sou eu. Jesus é a nossa Páscoa. Coma o seu chocolate, alegre-se com a família, né? Com ovo de Páscoa, com caixa de bombom. Não tem problema nenhum nisso. Não há... tenha o seu momento, faça as crianças alegres. Porém, quando te perguntares por que da Páscoa, lembre para os teus familiares, para os teus filhos: a nossa Páscoa é Jesus, o Cordeiro Imaculado. Assim como os hebreus lembravam da libertação que tiveram lá no Egito, nós lembramos da libertação que tivemos na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Imaculado, sangue precioso, a nossa verdadeira Páscoa. E hoje nós temos esta oportunidade de dizer ao mundo: Jesus, ele continua salvando. Jesus, ele está vivo e ele quer viver dentro da sua vida, dentro do seu coração. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, deixar ele entrar, eu entrarei e cearei, né? Terei a Páscoa e vai ressuscitar nos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa nunca se esquecer do que significa a Páscoa para nós. Os hebreus sabem o que significa a Páscoa para eles. E nós, como cristãos, temos que saber o que significa a Páscoa para nós. Temos que celebrar sim, festejar sim. Temos que, e quando formos indagados, perguntados, por
Por que vocês comemoram isso? Assim como os hebreus sabiam da resposta, nós temos que saber a resposta. A nossa Páscoa é Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. Está à destra do Pai, intercedendo por nós. Enquanto nós estamos aqui, o nosso advogado está lá intercedendo por nós. E toda vez que oramos ao Senhor, é Ele que intercede e fala: Senhor, ó Pai, este é o meu filho, este é meu povo, que eu comprei com sangue. Este é meu povo que sabe o que é a Páscoa, que está celebrando a Páscoa, porque eu sou o Cordeiro Imaculado, que derramei o meu sangue precioso por vida dele, para a salvação deles. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus, que nós não chegamos diante de Deus sem o Cordeiro. Quando você chegar diante do Senhor, teremos o Cordeiro, nosso advogado, para advogar por nós. O Cordeiro Imaculado. O sangue precioso de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe a cada um. Viva a Páscoa. Celebre a Páscoa de forma consciente. Volto a dizer, não sou o pastor que fica batendo no chocolate, no coelho, no ovo. Isso daí é do mercado, é gostoso a beça, mas eu não posso deixar de te fazer pensar e refletir o que significa verdadeiramente a Páscoa. Amém? Quero orar por você, vamos orar junto? Vamos louvar a Deus e vamos orar junto nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta palavra, que nós relembramos, ó Pai, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, que possamos, ó Deus, sempre, ó Pai, lembrarmos do teu sacrifício como memorial, assim como o Senhor nos ensinaste. Deus, nós cremos que o Senhor é a nossa Páscoa e o Senhor está conosco. Obrigado, ó Deus, pelas palavras que o Senhor colocaste no nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos, ó Deus, de festejar. Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas. Ó Pai, que o seu nome venha a ser glorificado na casa de cada um nesta noite. Que estão reunidos, ó Pai, em família. Assim como os hebreus estavam reunidos, assim como o Senhor Jesus estava reunido com seus discípulos na última Páscoa. Estamos reunidos, ó Pai, para celebrar, festejar. Que o seu nome venha a ser glorificado na casa de cada um. E que possamos ter sempre a consciência e sempre lembrar do teu corpo e do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Abençoa os teus filhos. Assim eu clamo a ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que esta mensagem daqui a pouquinho está lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, compartilha nos grupos de WhatsApp e também compartilha essa live aí nas suas redes sociais para que mais pessoas possam relembrar o que significava a Páscoa para os hebreus, o que significa a Páscoa para os cristãos e o que nós temos que verdadeiramente festejar nesse dia. Que Deus abençoe a cada um, né? Logo depois estarei respondendo os irmãos. Obrigado por estarem aqui conosco. E você que chegou mais tarde, tenho visto alguns comentários falando: que pena que cheguei agora, vou acabar esta live, vou postar ela. Você volta e assiste tudo para a glória do Senhor. Deus abençoe, um abraço para os irmãos ali da Praia do Peró. Lembrando que amanhã eu estarei lá na congregação, tá bom? Preparando as cestas básicas para a gente estar abençoando aqueles que necessitam. Se você quiser, alguém quiser ir lá nos ajudar, tá bom? Fica à vontade, né? Sempre tendo aqueles cuidados que nós temos da vigilância sanitária. E também estaremos distribuindo algumas coisas amanhã, mas fica aqui para quarta-feira também. Quem precisar ir lá no culto, que estamos lá quarta-feira à noite e sexta-feira à noite. Também não tem culto, mas estamos lá de 6 às 7, ou melhor, de 7 às 8, para fazer consultorias, oração e também atender a comunidade, tá bom? Deus abençoe,
uma ótima noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, que tenha uma ótima Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo na sua vida e na tua família. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.